sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Sara Manines e no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fofocar sobre séries. Tudo bom? Então bora comigo, meninas, bora comigo fofocar sobre o verão que mudou a minha vida. Querida Belly. E eu já quero começar esse vídeo dizendo pra vocês que o episódio final conseguiu sim dar um bom final para o casal Belly e Conrad. E eu vou explicar pra vocês por que eu acho isso. Recentemente eu vi a Alicia Aquino falando exatamente sobre esse assunto de que ela achava que um episódio só, né, pro Conrad e pra Belly não ia ser o suficiente. Que ela tava preocupada que, assim, que o último episódio teria que ter muito tempo, ela até brincou que teria que ter umas 9 horas de episódio, pra conseguir dar um final e a gente conseguir ver um pouco mais da Bella e do Conrad. Por que eu falo ver um pouco mais da Bella e do Conrad? Porque a gente acompanhou essa personagem e esse personagem desde o início da primeira temporada, tentando ficar juntos. Ou aquela coisa de descobrindo, né, que um gostava do outro. Na verdade a Belly sempre soube, mas a Belly estava descobrindo, né, ele se vendo ali naquela posição em que o Conrad finalmente parecia ter percebido ela. E o Conrad parece ter visto a Belly finalmente de uma maneira diferente. E aí a gente vai acompanhar esses dois personagens ao longo das 2 temporadas, aqui na terceira temporada também, ao longo dessas 3 temporadas, assim, dessa coisa de vai e não vai, dá certo e não dá certo. A segunda temporada que a gente acha que a gente vai ver casal Belly e Conrad, na verdade a gente não vê, a gente vê flashback do relacionamento deles. Não vai ser possível, se a gente parar pra analisar, um episódio suprir essa necessidade da gente ver eles finalmente juntos, porque assim, como que um episódio só vai conseguir trabalhar tão bem essa relação que a gente quis ver por 3 temporadas? Em um único episódio. Eu falei, não vai ter como. Não vai ter como. E teve. E me surpreendeu. Eu, Sara, achei que foi o suficiente. E eu vou explicar pra vocês o porquê eu achei que foi o suficiente quando a gente entra no contexto Belly e Conrad. Porque assim, gente, vamos lá. A química é palpável, mas é claro que isso tem uma coisa proposital do roteiro, né? De realmente induzir a gente a ter eles como um casal favorito. Então assim, Belly e Conrad, basicamente, eles são pessoas que combinam em personalidade, em... como que eu posso dizer? Em essência, entende? Porque tem muitas pessoas que formam casais e mesmo sendo pessoas opostas, eles funcionam. Primeiro porque tem química, segundo que porque muitas vezes a essência dos personagens faz sentido juntos. E nesse caso, gente, é sério, a química, ela é muito palpável. É muito nítido que os dois combinam muito. E todas as migalhas de momento Belly e Conrad que eu tenho são suficientes pra mim, nessa série. São suficientes pra eu falar, gente, é isso, não adianta. Ela não tem isso com Jeremiah, não é a mesma coisa. E eu acho que, infelizmente, a Belly e o Conrad não conseguiram viver o amor, o relacionamento, o romance que eles poderiam ter vivido. E aí tem alguns tópicos que eu coloquei aqui pra vocês que eu acho que foram, assim, cenas nesse momento do aniversário, que eu fiquei assim, não só no aniversário, mas entendem? Que foi coisas que eu reparei, que eu fiquei assim, cara, esse episódio conseguiu fazer essa mágica exatamente nessas nuances, assim, que é os diálogos que eles têm, que são muito relevantes, principalmente no final, que é aquela conversa final que eles têm, que pra mim é uma abertura muito grande que eles não tinham em vários momentos. Segunda coisa, a sensação de que o mundo tava girando em torno dos dois. Eu já até comentei isso falando aqui com vocês. Eu queria ver você. Queria te dizer... Me dizer o quê? Que eu te amo. Mas, gente, principalmente na cena do aniversário, até no começo, quando os dois estão juntos, que ela tá levando ele pra turistar, mas na cena do aniversário... Ai. Você memorizou cada coisinha que eu já disse? Cada uma. Porque realmente é aquela coisa que acontece quando você tá se apaixonando por uma pessoa. E eles estão se reapaixonando. Não que eles não se amem mais, acho que eles, que nem ela fala, né? Eles nunca deixaram de se amar. Mas eu acho que aquela coisa de fall in love de novo, sabe? Cair de amores e se apaixonar. E a gente consegue ver isso nessa cena, eles se reapaixonando, se reaproximando e abrindo esse espaço pra deixar as coisas acontecerem. Outra coisa que eu gosto muito é que, apesar do Conrad ser uma pessoa muito tímida, quando ele se abre, ele é
Nossa, gente, uma graça. Eu acho ele uma graça. Então eu coloquei aqui que uma das coisas que chamou muita atenção pra mim foi ele ficar super confortável com os amigos dela. E aquela coisa dele fazer questão de estar no mundo dela, né? Outra coisa também, eles vivendo aquele único dia, como se fossem todos os anos que eles não tinham vivido. Então, justamente que eu achei como eu já falei, que eu acho que esse último episódio conseguiu trabalhar. Eles vivendo aquele único dia, aquela única noite praticamente, depois no começo do dia seguinte, como tudo que eles não tinham vivido. Gente, como que esse episódio conseguiu fazer esse milagre? Esse roteiro, eu não sei. Eu não sei explicar, mas eles conseguiram em 1 hora de episódio e ainda compilar com as cenas que estavam acontecendo do outro lado, né? Porque tinha tava trabalhando os outros personagens. Falando sobre a Belly, que ela realmente é uma personagem que a gente se estressa muito, que ela tem várias atitudes muito maturas. I should be celebrating with Conrad and Jeremiah, but they won't even text me back anymore because you made things messy. E você realmente repara nisso, eu acho que mais do que todos os episódios, justamente nessa terceira temporada. Então fica muito nítido, né, que ela sim está amadurecendo, mas ela ainda é muito matura. Principalmente quando você compara com a evolução do personagem do Conrad, né. Mas enfim. E depois tem essa coisa do próprio Conrad falar, né, alguns pontos que ele cita ali nesse diálogo que eles estão tendo, mais pro final do episódio. E ele tá mais aberto ao diálogo, né? Isso já é mais nítido desde o primeiro episódio da terceira temporada, que ele tá realmente um pouco mais aberto ao diálogo. Só que ele não pode ter um diálogo com ela porque ela vai casar com o irmão dele. Então é realmente uma situação muito complexa. E ele prefere ficar na dele, mas você percebe que o personagem já tá um pouco mais aberto. Ele só não pode falar nada. Mas eu acho uma ótima evolução do personagem, justamente ele conseguir ter mais diálogo e conversar mais, que era uma grande dificuldade do Conrad, e a Belly ser uma pessoa realmente mais pé no chão, mais madura, menos explosiva, menos... Enfim, ajudou muito nessa construção deles conseguirem chegar num ponto de ter um relacionamento. Porque sim, gente, o personagem pode continuar tendo as mesmas características, né? Muitas vezes, alguns roteiros fazem isso, colocam aquilo como uma característica específica, tem a maturidade dos personagens, mas eu acho que não é tão visível. E eu acho que eles fizeram isso muito bem nesse último episódio, porque eles amadureceram muito a Belly e colocaram isso muito bem colocado nesse ponto, assim, porque ela ficou 2 anos fora, morando em outro país. E eu acho que, assim, se isso não amadurece uma pessoa, o que amadureceria, né? Ah, uma coisa que eu queria conversar com vocês também é que eu achei que foi ótimo pra Belly ela ter ido pra Paris, que nem eu falei, se mudar de país não amadurece e muda uma pessoa, eu não sei o que muda. Então, pra mim, a Belly ter ido pra Paris foi uma das melhores coisas. Eu acho que ela precisava muito viver outras coisas, ela precisava muito sair daquele ambiente, ela precisava muito ter outros amigos, ela precisava ter outra vida, ela precisava, assim, de um 360 na vida dela. Que matemática não é muito meu forte, sabe? Tô brincando, ela não precisava de um 360, mas naquele momento em que ela se encontrava, ela precisava de um 360. E aí, coloca ela numa situação que é totalmente fora do conforto dela e você percebe, é nítido o quanto ela é muito imatura e insegura, ela é muito insegura. Só que ela é corajosa, ela tem essa coisa, né, de ser teimosa, e isso é bom. Ele ainda brinca com ela, né, que fala que, ela que a mãe dela e a Suzana brincavam que era um gato selvagem de rua. E isso é bom, mas eu acho que isso se perdeu muito dentro do relacionamento dela com o Jeremiah, e isso é muito triste, porque a Belly, ela se deixa perder nesse relacionamento com o Jeremiah. O Jeremiah não percebe, infelizmente, mesmo sendo o melhor amigo dela, enfim, ele é essa pessoa, ele tem essa personalidade expansiva, né? Então acaba que se você não for uma pessoa que tem uma personalidade também expansiva, você vai se perder nesse relacionamento porque ele acaba não percebendo. O Jeremiah é sim, gente, um playboyzinho um pouco egoísta, se vocês pararem para analisar os comportamentos dele, e que as coisas giram em torno dele e ele tá tudo bem, ele tá acostumado e ele não percebe que a Belly tá se podando, entendeu? E ela faz isso em vários momentos para evitar discussões, evitar brigas. Talvez seja uma coisa que veio do relacionamento dela com o Conrad, que ela prefere evitar conflitos. Isso faz muito mal pra ela. E é bem complicado. Aí eu quero trazer uma polêmica. Posso trazer uma polêmica pra vocês? Uma opinião polêmica? Não acho que o Jeremiah traiu a Belly. Não acho. Porque assim, ó, sendo bem sincera, eu acho que foi uma falta de comunicação. Uma falta de comunicação bem grande, uma falha de comunicação, na verdade.
foi nem uma falta, né? Foi uma falha bem grande de comunicação que ele achou que eles tinham terminado, porque pra ele realmente foi um término, ele ficou muito puto, muito chateado. E depois a gente descobre, né, que é um pouco além do que só a briga por causa da viagem. Tinha uma outra coisa por trás, que também, nesse caso, foi falta de comunicação, que ele não fala pra ela que ele ficou desconfortável com ciúme. Que é o medo dele de tocar no assunto Conrad era tão grande, justamente por ele saber e sentir que a Belly ainda gostava do Conrad ou que ainda tinha alguma coisa ali, e ser tão inseguro em relação a isso, que ele ficava aqui, ó, bem no off, e ele não falou nada. E aí, na cabeça dele, aquela briga era muito maior do que ela realmente era, e pra Belly, ela não tava entendendo, foi nada. Então os dois não tinham, de fato, terminado. No começo, ela ainda fala, porque a gente terminou, não sei o quê. E a Taylor tenta acalmar ela, fala, foi uma briga, e etc. E ela acaba analisando e fala, não, realmente foi uma briga, não acho que foi um término. E pra ele foi um término. Quando falha, gente, essa comunicação, aí é complicado. Uma coisa que eu queria falar muito pra vocês é em relação ao Jeremiah, sobre essa personalidade dele. Eu acho que, gente, é nítido que ele ainda é um menino muito mimado. Pensa assim, o cara que é muito desrespeitado. Ah, é porque ninguém me leva a sério. Ah, é porque tudo é o Conrad. Ah, é porque eu sou um pobre coitado. Chato pra cá! É muito chato! E infelizmente isso vem da comparação que o pai dele faz entre os dois. E que ele procura muito essa aprovação do pai. E realmente tem essa coisa, né, do conflito emocional que ele tem. E ele acaba, no fim das contas, ficando mais obcecado com o Conrad e se comparando mais do que qualquer outra pessoa, do que até o próprio pai deles. Então ele sempre fica batendo nessa tecla e ele se coloca naquela posição de pobre coitado. Ai meu Deus, que menino. Meu Deus! Meu Deus! Muito chato! E eu adoro, inclusive, a cena que a Denise fala pra ele, fala, meu filho, o único obcecado aqui no Conrad é você. E eu fiquei assim, toma essa na tua cara. Ele fica tão sem graça, gente, ele fica tão sem graça, juro, é um puro suco do sabor essa cena. Eu fiquei assim, finalmente alguém veio e aqui ó, pá, na cara dele, com uma verdade enorme, do tipo, o único obcecado pelo Conrad aqui é você. Vamos se tratar? Continuando, eu queria pontuar uma coisa específica sobre o Jeremiah que me incomodou. Essa coisa de que o nosso menino Jeremiah, ele sempre soube que a Belly gostava do Conrad. Todo mundo sabia. Era nítido pra mãe, pra Susana, e enfim, pra todos eles. O Steve também sabia, era uma coisa que era, assim, unânime. Só que o que acontece? O Jeremiah, ele sempre soube disso. Ele soube dessa paixão da Belly, e com o tempo isso foi crescendo mais do que só uma paixonite. E ele se arrisca e ele decide se colocar como uma opção pra Belly, sabendo que ela gosta do Conrad. Vamos colocar isso aqui pra vocês entenderem onde eu tô querendo chegar. Então assim, ele sabia, ou pelo menos ele tinha noção do risco de se colocar numa posição em que ele competiria com o Conrad pela atenção da Belly. Só que aí vem o pulo do gato, né? Que nem dizia uma professora na faculdade, veio o pulo do gato. Que é o quê? O Jeremiah não aceita quando a Belly decide ficar com o Conrad. E isso me incomoda muito. Ele fica muito puto, E você percebe que ele fica puto não só porque ele gosta da Belly. Aquilo, gente, é puro ego ferido. Ego de homem ferido, entendeu? Ego. Porque o homem tem um ego enorme, né? E aí, o ego ferido dele é assim, acho que muito pior, porque isso tem uma coisa intrínseca da coisa da comparação dele com o Conrad. Ele sempre achar que ele não é bom o suficiente. Isso vamos colocar na culpa da conta do pai dele, né? Enfim. E, infelizmente, ele tem esse ego muito ferido. E quando ela decide não ficar com ele, decide ficar com o Conrad, porque isso... tudo bom? Isso impressionou um total de 0 pessoas, né? Quem que ficou impressionado? Eu fiquei impressionada, porque a partir do momento que eu sabia que aquele homem decidisse falar pra ela que ele gostava dela, ela ia ficar mexida. Ela ia ficar muito mexida, porque era isso que ela esperou todo esse tempo, e ele tava demonstrando alguns sinais de que ele tava interessado por ela, então é óbvio que isso ia mexer com ela, é óbvio que ela ia ficar confusa, e é óbvio que ela ia escolher ele. Por quê? Ela precisava ver aquele relacionamento, ela precisava ver aquele romance, ela sempre foi apaixonada por ele. Ela só ficou confusa porque o Jeremiah se colocou como opção. No momento que a Belly decide não ficar com ele, e ele fica muito puto, aquilo me incomoda, eu fiquei assim, nossa, meu amor, mas ela é obrigada? Você não vai procurar entender que ela sempre foi apaixonada pelo seu irmão, e apesar de você ter se colocado como uma opção, não quer dizer que ela não vai sentir do nada, ela não vai sentir mais nada por ele.
E é aquele ego ferido do tipo, ah, beleza, mais uma vez, você não tá, ninguém tá me escolhendo, tá escolhendo o Conrad, porque o Conrad é lindo, maravilhoso, então tá bom, vai lá com ele, foda-se. A raiva que ele sente, não é da Belly. A raiva que ele sente é da comparação que ele tem com o Conrad. E aí é aquele ego ferido que fala mais alto e ele acaba sendo muito tóxico nesse momento. E o que eu fico mais pistola da vida é o fator de que ele sustenta essa raiva, ele sustenta essa problemática ao longo da segunda temporada, quando ele simplesmente corta a Belly da vida dele, ele não quer falar com ela, é como se ele estivesse punindo a Belly por não querer ficar com ele. Vocês estão entendendo o fio da meada que eu tô falando aqui? É a mesma coisa de você brigar com alguém porque você não concorda ou você tem uma discussão no relacionamento e você fazer aquele silêncio como forma de punição. Isso é muito comum em vários relacionamentos, que a pessoa usa o silêncio como forma de punir o outro porque ela tá com raiva ou ela tá chateada, enfim. Isso gera também um gatilho de fazer com que o outro corra atrás de você e queira aquela aprovação sua porque você cortou ele como forma de punição. Isso alimenta, inclusive, comportamentos de dependência emocional. Isso não é saudável e ele faz isso com a Belly e, como gatilho, vocês podem perceber que a Belly gera essa sensação de, meu Deus, eu preciso muito resolver as coisas com o Jeremiah. Coisa que não precisaria, entendeu? Eles têm várias vezes que esconder meio que o relacionamento deles na frente de Jeremiah, porque ele fica super incomodado, ele não aceita. Então, assim, cara, em momento nenhum ele pensa, pô, eu vou me colocar um pouco no lugar de que eu queria que a Belly fosse feliz. Mesmo que seja com o Conrad, mesmo que não seja comigo. Eu quero que a Belly seja feliz, eu quero que o meu irmão seja feliz. Porque o irmão dele não tá traindo ele. Ele se colocou como uma opção pra Belly em um momento que ele sabia que a Belly gostava do Conrad. E aí, quando o Conrad decide se declarar também, ele não acha justo. Meu amor, você não tem que achar nada, entendeu? Se o seu irmão também gosta dela, faz todo sentido, vocês cresceram juntos. E esse amor pra você mudou em algum momento também. Não é como se ele fosse um alecrim dourado que amasse ela desde sempre. Então, se não fosse pelo Conrad, talvez ele poderia, né, ficar tipo, até um pouco puto. Agora que eu resolvi me colocar como opção, você resolveu que eu gosto dela também. Mas pela Belly, tentar ficar feliz por ela e tentar ser mais bem resolvido com isso, ele poderia ter tentado. Porque é exatamente isso que o Conrad faz. É exatamente isso que o Conrad faz quando o Jeremiah decide ficar com a Belly. E aí eu vou chegar nas minhas considerações finais aqui, gerais da série como um todo, tá? Que eu anotei aqui. E ainda coloquei, já falei disso, tá? Então, sobre como a Belly e o Jeremiah juntos, é nítido como os dois são imaturos, porque isso fica muito mais na cara, esfrega na cara da gente. E eu acho que a Belly, ela ainda é muito imatura, que nem eu falei, mas eu quero dar um contexto aqui e aprofundar um pouco mais esse assunto. A Belly ainda é muito imatura, mas quando ela entra nesse relacionamento, ela parece ser a pessoa mais madura, porque inclusive o Jeremiah é mais maduro que ela. E ela começa com essa coisa do casamento, etc., fazer esse esforço para que eles consigam ficar juntos, enfim, a coisa do casamento, etc. E o Jeremiah está extremamente concentrado. Ele fala que vai trabalhar pro pai dele por conta financeira, por conta por conta do casamento dos dois, etc. Mas o tempo todo ele tá mais preocupado em conseguir a aprovação do pai e enfim, girar em torno daquela coisa ainda da infância, né, de buscar a aprovação, do que realmente se preocupar com uma coisa que ele tava tomando um passo maior que a perna, que era casar, sendo que eles não tinham a menor capacidade, acho, cognitiva ainda, tipo, em relação à maturidade, de fazer isso. E é muito nítido que ele não tá pronto, que ele não tá nem um pouco pronto, por mais que ele ame muito ela. E ele ainda até fala da dependência emocional dele mais pra frente, nos próximos episódios, que ele queria muito estar com a Belly, que ele não queria ficar sozinho. Você estragou tudo. Eu nunca mais vou confiar em você. Belly, por favor, não diz isso. Eu te amo muito. Sempre foi você, Bells. Por favor. Não dá mais pra voltar. O que a gente era acabou. E aí, dando um adendo, nessa eu sou obrigada a concordar com o Steve quando ele fala pra Taylor, que os dois têm uma discussão, que ele acha que o Conrad desafia a Belly. Uma coisa que eu queria falar, gente, é que o casal Jeremiah e Denise fazem todo o sentido. Eles fazem muito sentido. É sério. Aquela combinação é perfeita. Eu acho que são duas pessoas que combinam muito. Acho que o Jeremiah tá no momento que ele consegue ter um relacionamento, que ele tá muito mais maduro. O fator dele ter saído da casa do pai, ter decidido arrumar um trabalho e sustentar, enfim, e tirar eu acho que é o dinheiro, né, a questão dinheiro da equação, acabou transformando ele numa pessoa muito mais bem resolvida em relação a não precisar depender do pai, não precisar agradar também pra conseguir as coisas que ele precisava, porque ele sai desse papel de mimadinho, de vítima e etc, de pobre coitado, vai resolver a vida dele. E a Denise é uma ótima
pessoa pra ele fazer isso, porque é uma pessoa que já tá nesse ponto da vida, né? E inclusive que é uma pessoa que nunca foi privilegiada dessa maneira, então enxerga as coisas diferentes e faz com que ele enxergue as coisas de maneira diferente, porque ela também já é muito mais madura. Emocionalmente, então, nem se fala. E eu acho ótimo os dois terem um relacionamento, porque a Denise é o tipo de mulher que, diferente da Belly, ela já é muito mais bem resolvida e ela não vai deixar, e ela não tem o tipo de personalidade que vai deixar com que a personalidade do Jeremiah consuma ela, entendeu? Então, assim, é uma mulher bem resolvida, que sabe se colocar, que sabe falar o que gosta, o que não gosta e que consegue ter diálogos mais abertos. Então, assim, é isso, meu amor. Você está com uma mulher agora que não vai deixar que você abafe a personalidade dela. Ah, é uma coisa que eu adorei, viu, gente? Um ponto que eu vou colocar aqui que é importantíssimo: a Belly parou de ser sonsa. Olha que sabor. Gente, que alegria. Eu não aguentava mais aquela menina com aquela personalidade sonsa, com aquela cara de sonsa, com aquela energia de sonsa, entendeu? Tudo bem que ela é adolescente, mas nossa, é muito sonsa demais, gente. Oh, meu Deus. Ai, gente, é isso, entendeu? A série, ela vai falar sobre se reinventar, sobre se reencontrar, sobre se reconhecer, sobre amadurecer, sobre errar muito, errar pra caramba, porque, na verdade, faz parte do processo de amadurecimento. Errar não é a pior coisa do mundo, faz parte de amadurecer, às vezes é vergonhoso, às vezes é péssimo, às vezes vai criar um clima horrível, mas não vai te matar daqui um tempo, ninguém nem lembra. Então, basicamente, vai acompanhar essa coisa do que é ser jovem e, enfim, amadurecer com a vida e errar e acertar. Eu gosto muito dessa série, acho que mudou minha vida. Tem uma coisa que fazia um tempinho que a gente não via nesse estilo de série, assim. Fazia muito tempo que eu não assistia uma coisa que me pegava tanto, assim, de jovens adolescentes. E sim, eles são irritantes em vários momentos, têm atitudes imaturas, porque eles são imaturos. Olha lá, que coisa, não é mesmo? E eu gosto muito que a série fala muito sobre esse processo de viver o luto da perda, o luto do término, o luto das expectativas que você criou, o luto da idealização, né, da perda da idealização de coisas que você cria com o tempo, e de que depois do luto, gente, vem a vida, entendeu? E eu amei esse último episódio. Ai, meu Deus! É isso que eu tenho que falar pra vocês. Eu amei esse último episódio. Eu adorei a última temporada, apesar de ter passado muita raiva com ela. Mas o último episódio valeu totalmente a pena. E vai ter filme, meus amigos. Vai ter filme. E eu espero que o filme só complemente o quanto foi bom esse último episódio. E não estrague essa nossa experiência, amém. É isso. Ai, ai. Falei tudo que eu tinha pra falar e falei horrores, gente. Eu preciso finalizar esse vídeo, que a minha câmera tá gritando a bateria aqui já. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da série. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E é isso, gente. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Ai, ai. Cadelinha de Conrad, sim. Cadelinha de Conrad, sim.